Essa live de hoje é sobre um tema que é muito recorrente no consultório e que eu sei o quanto impacta a vida das mulheres que passaram por um tratamento. O medo que acompanha a paciente que se trata e que muitas vezes não é o medo do tratamento em si, mas é o medo de depois, o medo do depois. Em algumas situações, e é comum que a gente oriente a paciente a procurar um atendimento, procurar um acompanhamento psicológico, uma terapia junto ao tratamento, mas muitas vezes é após o tratamento que a paciente mais precisa. É o voltar para a vida, para o dia a dia, para uma vida que é um novo normal. É muitas vezes nesse momento que a paciente mais precisa desse suporte. E na maioria das vezes, nós médicos não perguntamos mais. Porque passou o momento mais impactante de tratamento e essa questão fica muitas vezes escondida e muitas vezes a própria paciente não compartilha, porque é algo tão íntimo, é algo que nem sempre é tão evidente. E que a paciente muitas vezes abafa esse medo toda vez que se sente uma dor, todas as vezes que a paciente está sozinha ou que vê algo aqui em rede social. Isso é algo extremamente impactante. Me perguntaram, meu Deus, que tratamento? Não coloquei, não foi o tema. Eu estou falando aqui sobre o medo que acompanha as mulheres que passaram por um tratamento oncológico. É claro, se a gente vai falar de medo, é óbvio que eu não estou falando só medo do câncer. Não estou falando só medo da recidiva. Medo é um sentimento comum e, em certo grau, protetor, benéfico, tá? Então, o medo nos protege de muitas coisas. Os piores acidentes, por exemplo, em esportes muito radicais, acontecem quando aquela pessoa super experiente perde o medo daquilo que ela faz, que é arriscado. Então, a gente, de vez em quando, vê, por exemplo, um esquiador que é muito experiente e que, de repente, vai buscar trilhas alternativas, caminhos perigosos, porque perdeu o medo. O medo, em certo grau, é benéfico e nos protege. E se a gente pensa em outras situações da vida, a gente entende que nós temos constantemente medo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória inteira. Eu tenho certeza que se você parar para fazer uma rápida reflexão, você vai encontrar na sua história outras situações em que você teve muito medo, porque você passou por algo que te fez ficar com medo. Eu particularmente fui assaltada em minha cidade, numa avenida que é uma avenida muito movimentada dentro da minha cidade, e eu fui assaltada à mão armada. Colocaram um revólver ali no vidro do meu carro e eu não estava com as crianças, graças a Deus, estava voltando do trabalho, mas me levaram o celular, a aliança, enfim, o que tinha, a bolsa ali, o que tinha. E a partir daquele momento, a partir daquele trauma, eu passei a experimentar sensações terríveis quando eu andava naquela avenida. Eu sentia o coração palpitar, eu sentia ansiedade e eu sentia medo de experimentar aquilo novamente. Isso não é diferente quando a gente passa por qualquer outra situação. Imagine uma mãe que perdeu um filho na barriga, um aborto, que perdeu não só um, mas mais de um. O medo que aquela mulher tem de passar novamente por aquela situação traumatizante. O medo que a gente tem de se envolver em um novo relacionamento, porque o relacionamento passado foi traumatizante. O relacionamento passado foi tóxico. Então, o medo é algo que nos acompanha ao longo da nossa vida, sem sombra de dúvidas. E se você parar para pensar um pouquinho, se você parar para refletir, você vai encontrar dentro da sua própria história algum medo que você teve e que você superou. E que você conseguiu superar. Imagine a quantidade de mulheres que não deixariam de experimentar
um relacionamento, um casamento incrível porque tiveram um relacionamento passado muito ruim. Ou a quantidade de mulheres que deixaria de ter filho, de ter um filho, porque experimentaram a dor da perda gestacional. Então, a verdade é que a gente passa a nossa vida superando medos que a gente tem, que muitas vezes podem nos aprisionar. O medo é uma prisão sem grades. Só que a grande vantagem disso tudo é que essa prisão está dentro da nossa própria cabeça. E a gente pode ter e conquistar e aprender ferramentas que façam com que a gente supere, apesar do medo. Não é sem medo. Isso é muito importante da gente entender. É apesar do medo. Quando a gente fala em relação ao câncer, a gente está falando de um medo coletivo. A gente está falando de crenças coletivas, sociais, porque a gente sempre associa o câncer à morte. E isso não é de hoje, isso vem ao longo da história, ao longo dos casos que a gente conhece, hoje em dia do que a gente assiste, né? Mas essa sensação de que o câncer está diretamente relacionado à morte, ela precisa ser reorganizada, ela precisa ser ressignificada, porque essa não é uma realidade mais atual. Então, esse primeiro entendimento de que a gente tem dentro da gente esse pânico, esse medo e essa relação direta do câncer com a morte, isso precisa ser dissociado para que a gente entenda de forma mais racional o medo que a gente precisa ter. Anotei umas coisinhas aqui, ó. Então, se vocês me verem olhando aqui do lado, foi porque eu estudei um pouquinho para estar aqui com vocês. Aproveita e clica aqui no coraçãozinho, dá uma curtida aqui, mais de uma se puder, porque eu sei que o Instagram entrega essa live para mais pessoas e talvez exista alguém que não está aqui ainda, que precise escutar o que a gente está falando. Então, é muito comum que a gente sinta medo relacionado ao câncer, por ser um evento traumático na nossa vida, por ser um tratamento traumático na nossa vida, porque a gente entende como sociedade que está muito relacionado à morte, e essa é uma crença que a gente precisa desmistificar. E uma outra situação é que a gente tem a sensação de que a gente não tem controle sobre isso. Em muitas outras situações a gente não tem controle na nossa vida, e com o câncer isso não é diferente. Então, não é diferente entre aspas, existe muito a se fazer, tá? Mas essa sensação nos leva a sentir um medo maior do que o que deveria existir. Só que existe um grande problema. O medo, ele impacta na nossa vida, não só na nossa saúde, na nossa vida como um todo. Então, o que eu mais vejo são mulheres que passaram por uma situação difícil, e aqui eu falo não só sobre o câncer, tá? Mas passaram por uma situação muito difícil na vida e que não conseguem prosperar mais, não conseguem progredir na vida porque estão presas ao medo. O medo interfere na nossa saúde porque interfere com uma série de hormônios, interfere com a nossa imunidade. Ele existe, é um sentimento muito válido, porque a partir do medo eu libero alguns hormônios na minha corrente sanguínea, em especial o cortisol, a adrenalina, que tem uma função muito importante, uma função de me fazer ir à luta ou me fazer correr, fugir. São os hormônios de luta e fuga. Nosso corpo é preparado para fugir de determinadas situações e para lutar quando for preciso. A questão é que isso acontece de forma muito saudável dentro de medos iminentes, medos passageiros. Uma situação de estresse que aconteceu e eu preciso, de alguma forma, preparar o meu corpo. Então, se libera cortisol, que é um hormônio do estresse, o açúcar se eleva no sangue, a adrenalina faz com que a gente corra mais rapidamente. Todo mundo já experimentou uma situação assim, tenho certeza. O que acontece de ruim é que quando esse medo é algo crônico e constante na nossa vida, esses hormônios continuam desregulados sem que a gente deseje. E o fato de existir esse desregular crônico
é que faz com que a gente desorganize a nossa saúde metabólica é desorganizada quando a gente tem constantemente esses hormônios numa situação em que não deveriam mais estar. Além disso, obviamente, o medo gera uma ansiedade, o medo gera uma situação, muitas vezes, de pânico. Essa sensação que eu descrevi quando eu passava por aquela rua ali, esse acelerar, essa taquicardia, essa sensação que ninguém gosta de sentir. Quando a gente entende que o medo também pode nos impedir de tomar decisões, de fazer melhores escolhas na nossa vida. Quando a gente tem muito medo, a gente acaba fazendo péssimas escolhas para o nosso dia a dia, péssimas escolhas no trabalho, péssimas escolhas nos nossos projetos, dentro da nossa família, porque aquele sentimento é maior do que a minha vontade de ser melhor no meu emprego, de construir algo novo. Por que eu vou construir algo novo se de repente eu posso ter novamente essa doença? Por que eu vou prosperar? Por que eu vou me dedicar? Eu vou estudar se por acaso eu posso ter novamente aquilo dali? Se eu posso morrer daquilo dali? Então, o medo paralisa. E é esse paralisar que é o adoecimento. Não é o sentimento em si. É o que o sentimento pode fazer por você. E pode fazer contra você. Eu vi aqui que algumas pessoas comentaram que a sociedade faz sentir assim. Os médicos também fazem isso, tá? É triste de ver o despreparo, e eu não estou aqui para falar mal, eu estou aqui para lhe trazer uma palavra de esperança, de um caminho, um norteio. Mas é triste de ver que a gente não é preparado para lidar com uma doença como o câncer, porque a gente também estuda e aprende apenas o que é do corpo. A gente praticamente não aprende o que é da alma, o que é do espírito, muito menos. Então, a nossa limitação está em entender as chances que aquela paciente tem em determinado tratamento que já foram os humanos que criaram. E isso faz com que, muitas vezes, a gente trate a paciente como eternamente doente. Eu falo para a paciente que ela precisa fazer um controle a vida inteira, que ela não pode relaxar, qualquer mínima dor me comunique, qualquer mínimo achado, você tem que fazer exames adicionais porque você já teve um câncer, você é uma paciente diferente, você precisa ter mais cuidado, você não pode faltar à consulta. Todo tipo de comentário como esse aumenta o medo que você tem. E é preciso ter muita consciência, muito conhecimento para não absorver tudo que te falam dentro desse processo, dentro de consultas, dentro de uma roda de um grupo oncológico. Tomem cuidado com o que vocês se alimentam dentro da internet. Eu sei que muitas vezes se buscam e acompanham determinado grupo ou determinada pessoa ou médico com a intenção de se identificar, com a intenção de escutar alguém que está passando pela mesma situação, mas entenda que a sua situação é única, é sua. Então faça constantemente esse rastreio, essa limpeza. O que é que eu estou vendo, assistindo, ouvindo, lendo, que está aumentando o meu medo e não diminuindo? Você precisa ser intencional nisso. Em tudo que a gente faz, a gente precisa ser intencional. No meu entendimento, existe uma frase que eu queria que vocês ficassem aqui dessa live de hoje. O nosso medo reduz quando a nossa confiança aumenta. E a nossa confiança aumenta com conhecimento e com fé. Nossa confiança aumenta com conhecimento e com fé. O conhecimento, hoje, nós estamos vivendo num momento em que o conhecimento está disponível, é democratizado, não está mais nas bibliotecas dentro das faculdades de medicina. Você tem acesso à mesma coisa que eu tenho acesso. Qual é a nossa diferença? Eu fui ensinada a pesquisar, a estudar. Você também pode.
Quantas e quantas pessoas e quantas pacientes sabem mais da doença que elas têm do que eu? A medicina mudou completamente e é importante que você entenda isso. Se você busca conhecimento, se você busca se entender quais são os pontos positivos, o que você pode, como a chance de uma recidiva hoje é muito baixa, procure histórias de superação, procure evidências da melhoria do tratamento. Você pode buscar isso. O conhecimento é libertador. E a gente só entende isso se a gente pesquisar, se a gente estudar. Existem algumas terapias que são mais significativas, que são muito estudadas para que a gente para que se ajude nesse processo. Então, o suporte emocional, o suporte de um psicólogo, de uma terapeuta, com determinadas práticas que existem hoje para te ajudar, é essencial. A gente, se o médico não te referenciar isso, você busca, você procura. Inclusive, você pode pesquisar o que mais diminui o medo de recorrência. E é possível você buscar nessa situação. Um exercício muito interessante, e eu queria que vocês, se pudessem, pensassem nisso ou escrevessem aqui, é o seguinte: a gente precisa dar nome ao nosso medo. Você lembra que eu coloquei uma caixinha ontem perguntando qual o seu maior medo do futuro, o que é que mais te incomoda? É importante a gente dar nome ao medo que a gente sente. Então, tire um tempinho, reflita. Qual o seu maior medo? Fale. Não é escondendo o medo da gente mesmo que a gente vai se libertar dele. Entender qual o medo que a gente sente faz com que a gente consiga mudar a forma da gente pensar, mudar muitas vezes uma crença. Existe o acrônimo a palavra medo em inglês é fear. Existe um acrônimo dessa palavra que eu acho sensacional, é assim: fear é a false evidence appearing real. Uma evidência falsa que parece real. O medo é sempre sobre algo que não aconteceu ainda, algo que está lá na frente e que muitas vezes não vai acontecer e que a gente passa uma vida inteira sofrendo e que depois sofreu em vão. Então, uma das estratégias dê um nome ao seu medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de uma recidiva. Eu tenho medo de uma metástase. Eu tenho medo de não conseguir superar algo novamente, porque eu já superei uma vez. Eu tenho medo da minha vida ser encurtada. Sempre que a gente dá um nome ao nosso medo, sempre que a gente consegue entender melhor o que é o nosso medo, a gente consegue intencionalmente mudar esse pensamento. Não é fácil, não é automático, é um exercício. Do mesmo jeito que é um exercício, o exercício muscular não é da noite para o dia, não é uma vez que eu vou na academia e que eu tenho músculos maiores, assim também não é a mudança. Assim também não é transformar o medo em força. Mas é possível. É possível com dedicação, é possível com repetição, é possível com persistência. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho muito medo que meu câncer volte novamente. Ao mesmo tempo que você pensa isso, você tem que se fazer a pergunta: esse é um medo atual ou é um medo futuro? Isso é algo real, é iminente ou é algo que eu estou sofrendo lá na frente? Ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente pode intencionalmente racionalizar. Eu tenho medo que meu câncer volte, mas eu estudei, eu pesquisei. As chances de um câncer reaparecer são muito baixas. Hoje, um câncer de mama, que a gente faz o tratamento, tem uma chance em torno de 1 a 2% em 10 anos de reaparecer. Por que eu vou acreditar que eu estou nesses 2%? E eu não acredito que eu estou nos 98%. É possível a gente, quando receber um pensamento desse negativo, um pensamento ruim, tentar perceber, que nem sempre a gente percebe, que a gente está
com esse pensamento de medo e tentar substituir por algo racional. Mesmo que você não acredite que isso te ajude em algo. Mas imagine que você tem uma amiga que toda vez que você fala, eu tô com medo que isso aconteça, aquela pessoa olha para você e diz assim, não vai acontecer. Olha, deixa eu te explicar. A medicina evoluiu muito, existem tratamentos surgindo todos os dias. A gente não encara mais uma doença metastática como uma doença mortal, a gente encara como uma doença crônica, assim como a gente encara o diabetes, a hipertensão e tantas outras doenças, piores até. É possível fazer com que o exercício de entender o que pensou e substituir por uma evidência que você conhece, por algo positivo, faça com que você reduza essa quantidade de pensamentos negativos. Uma das maiores dores de uma mãe com câncer, e eu não tenho dúvida alguma, é o medo de não ver os filhos crescerem, o medo de não estar presente. É muito difícil, e aí eu entro no fechamento disso tudo. É muito difícil que a gente consiga superar esse medo se a gente não tiver fé. Porque o entendimento de que eu não crio minhas filhas para mim, de que eu sou a tutora dela e que são presentes de Deus para o mundo. Esse entendimento de que só Ele... Eu sei, talvez você não tenha a mesma fé que eu tenho. Talvez a sua conexão espiritual esteja enfraquecida. Talvez você não acredite em nada do que eu vou falar aqui. Mas eu te peço que me respeite e que esteja aberta a escutar. Eu também estive nesse local. Eu também duvidei da vinda de Jesus, de quem ele foi, se ele existiu. Eu duvidei que Deus existisse mesmo. Eu segui um caminho científico que eu continuo a seguir, um caminho científico que me afastou muito de qualquer espiritualidade, de tudo que eu não conseguisse comprovar, de tudo que eu não conseguisse enxergar. Mas se a gente pensa desse jeito, a gente também não acredita em diversas outras coisas que a gente não vê. A gente não acredita em ondas sonoras, a gente não acredita em energias, a gente não acredita em várias outras coisas. Então, a verdade é que existem muitos mistérios que a gente desconhece. Mas eu não vejo outro caminho para a gente confiar mais do que fé e conhecimento. Então, eu entendo que os nossos filhos precisam ser ensinados a ter fé, a entender que só Deus é quem não vai faltar. E eu busco isso constantemente dentro da minha casa, porque minhas filhas precisam entender que o único que nunca vai faltar é Deus, mas que a gente pode faltar. E quando a gente entende e começa a estudar também sobre esse mundo, essa espiritualidade, esse mundo espiritual, a gente entende que a nossa vida física está aqui, assim, dentro de uma sala. E todo o resto é a nossa vida espiritual. A palavra não tenha medo, talvez seja das palavras mais repetidas na Bíblia. É um comando de Deus para você. E eu queria te dizer que esse pensamento de medo não é divino, não é dele. Esse pensamento que te trava, que te aprisiona, não é o que Deus quer para a sua vida. Não é o que ele nos ensina. Eu vou citar aqui, para que a gente termine, para que todo mundo vá trabalhar. Eu vou terminar aqui com 4 passagens, 4 versículos, que eu queria que você mentalizasse, que você pensasse. E se você não acredita, ao menos se dê o benefício da dúvida, como eu fiz lá atrás. Poxa, se tantas pessoas tão inteligentes são rendidas e entendem que nós somos corpo, mente e espírito, eu preciso, no mínimo, me dar o benefício de pesquisar, de estudar, de conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Por isso, não tema, pois estou com você
não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Em 2 Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se Deus não me deu um espírito de medo, por que eu continuo apegada ao medo? Como eu faço para seguir e sentir o espírito de paz que Ele me deu? Não foi o de medo. Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e por súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é algo que você não vai experimentar, nem em terapia, nem em estudo, nem com a ciência, nem com o mais novo medicamento. Essa paz que é inexplicável e, portanto, eu não vou tentar explicar aqui para vocês. Essa paz, só Ele nos dá. Essa paz a gente vive, a gente sente, a gente não entende. E não adianta tentar buscar entender. Peçam em tudo, em orações, entregue esse medo e fale com Ele da forma mais próxima e mais íntima que você conseguir. Meu Deus, arranca esse medo daqui do meu peito, porque eu não dou conta sozinha, porque eu não consigo viver com ele. Arranca esse medo porque eu entendi que eu não nasci com esse medo, que o Senhor não me fez para sentir medo, que esse não é um desejo seu na minha vida. Me ajuda, porque isso que eu sinto, eu humanamente não estou conseguindo me libertar. E o último, de tantos outros que tem lá, viu? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. É um mandamento, é uma promessa, é um presente que Ele nos dá. Fé e conhecimento. Pesquisem, mas sejam inteligentes em pesquisar. Se afastem das notícias ruins. Se afastem de tudo que deixar vocês angustiadas. Se afastem porque tem algoritmos. Se você se alimentar do algoritmo bom, existem algoritmos espirituais bons. Se você se alimentar do algoritmo bom, a sua confiança aumenta e o seu medo diminui. Que Deus abençoe todas vocês. E eu queria terminar fazendo uma oração, posso? Imprevisto isso, tá bom? Mas se não é para você, obrigada por estar aqui. E eu espero que terça que vem eu queria falar um pouquinho sobre identidade. E eu queria já te convidar para estar aqui comigo na semana que vem, para a gente falar um pouquinho sobre como restaurar a nossa identidade, que é perdida muitas vezes quando a gente passa por uma dificuldade grande como é o câncer. Eu queria fazer uma pequena oração para a gente se despedir e para que a gente siga o nosso dia em paz. Feche os seus olhos. Paizinho, abençoa, Senhor, essa pessoa que está aí do outro lado, muitas vezes angustiada, muitas vezes acreditando que algo que sente está relacionado à doença que passou, que já passou, Pai. Faz com que a gente entenda, Senhor, que Tu controla tudo, que nada foge do Teu controle. Faz com que a gente acredite e siga Teus caminhos, Tuas palavras, porque Tu disseste tantas vezes, Senhor, que a gente não precisa ter medo. Faz com que a gente busque estudar e pesquisar o que Tu queres que a gente escute, Senhor, e que aproxima e nos aproxima de Ti. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, nos enche com o espírito de confiança, Senhor, e de paz. Essa paz
que é inexplicável, essa paz que é só tua. Nós já te agradecemos, Paizinho, em nome de teu Filho amado. Amém. Meninas, muito obrigada pela presença e a gente se encontra terça que vem, tá bom? Eu adorei. Vamos tentar fazer com que essas terças-feiras, com que essas lives sejam um renovo que une ciência, mas que também une fé, tá? Esse é o caminho, assim eu entendo, e eu espero que vocês caminhem junto comigo e que a gente crie essa comunidade de esperança, de força e não de medo, tá? Um beijo.